Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à continuação do estudo do livro Missionários da Luz. Esse livro foi escrito por André Luiz, que é um espírito, que também é famoso por ter escrito Nosso Lar, com a psicografia do Chico Xavier. O tema desse livro é mediunidade. Se Nosso Lar, famoso, que virou filme e tudo, tem como tema central a vida de André Luiz no mundo espiritual, Missionários da Luz tem a ver com o desenvolvimento mediúnico. Alexandre, um mentor espiritual, acompanha um grupo que está fazendo o desenvolvimento da mediunidade e agora ele está fazendo uma palestra no plano espiritual, tanto para encarnados como desencarnados. Nós vamos ver que a linguagem é um pouquinho diferente da que nós estamos acostumadas, mas isso tem a ver com a época em que esse livro foi escrito, aproximadamente na década de 40, 1945, 46, por aí. Então a linguagem é adequada àquela época, mas a gente vai fazer uma tradução para a língua portuguesa atual, não se preocupem. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, o que são desejos insopitáveis? São desejos incontroláveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais à aproximação da sociedade celeste. Ele está dizendo educadamente que muitos de nós, quando estamos no exercício da mediunidade, queremos nos comunicar ou que se comuniquem através de nós espíritos de um nível de evolução espiritual muito grande, muito além, do que a gente talvez tenha acesso. Aí a gente começa a perguntar qual que é o real propósito de uma reunião mediúnica. Nessa época de pandemia, onde os centros espíritas estão fechados por questão de segurança física de seus participantes, muitas pessoas me perguntam, com razão, olha, quando que volta o centro? Eu preciso participar da reunião, eu sinto tanto a falta. Só que a gente precisa se questionar. Eu sinto falta porque eu estou deixando de ajudar os espíritos desencarnados ou porque eu ia lá para procurar um alívio para o meu sofrimento? Que é o seguinte: o médium precisa saber que a função primordial dele, principal, é ajudar os necessitados, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. O fato dele conseguir ser ajudado, vamos dizer assim, é um efeito colateral, importante, mas apenas o efeito colateral, não é a meta, a finalidade do intercâmbio mediúnico. Ele está lá para ajudar. É claro que quando ele ajuda, ele também é ajudado, mas a finalidade principal é ajudar o próximo. Então, cada médium que vai numa reunião, ele tem que ter isso em mente. Eu vou para ajudar. E a gente também precisa se lembrar que, em termos de evolução espiritual, nós não estamos assim tão lá em cima, para queremos esse intercâmbio com esses espíritos altamente evoluídos. Se a gente atrai os espíritos através da lei de similitude, ou seja, semelhante atrai semelhante, a gente vai ter espíritos mais ou menos parecidos conosco. Não é problema nenhum. Eles vêm e a gente é instrumento, de Deus para ajudar eles. Só isso. Então vamos ter um pouquinho mais de confiança e mudar, o nosso direcionamento. Eu vou a uma reunião mediúnica, eu vou ao centro espírita para ajudar o próximo. Vamos continuar a leitura. Esperais a revelação da verdade divina a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois.
O verdadeiro conhecimento da vida espiritual, do que nos espera do outro lado, ele deve ser adquirido, eu disse deve, através do estudo das obras espíritas, principalmente as obras básicas de Kardec. Aí eu vou ter um filtro, né? Se um espírito que está se comunicando diz determinada coisa, eu vou comparar o que ele disse com o ensinamento das obras básicas. Casou? Isso é verdade. Não encaixa, não dá certo, né? Tem conflito? Descarta porque está errado. Se a gente não tem essa base para entender, a gente corre o risco de ser vítima de engano. Achar que é um espírito, nossa, mega blaster evoluído e ele é pior do que a gente, né? Então, ele não tem nada para nos ensinar, mas como ele fala bonito, empolado, e eu não tenho conhecimento, eu caio na lábia dele. Isso é um perigo, tá? Então, estuda, compara. Tá dizendo, tá de acordo, beleza. Tá havendo conflito, separe e analisa com mais cuidado. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Então, esses grupos dos quais nós fazemos parte, existe um zilhão de espíritos empenhados em nos auxiliar. Auxiliar no quê? Que a gente consiga desenvolver as nossas qualidades, os nossos potenciais. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando os sofrimentos. Pedis amor, incentivando a separação. Buscais a fé, duvidando até de vós mesmos. Então, essas contradições entre o que eu busco e o que eu faço vão nos trazer conflitos. Nós precisamos alinhar o que eu busco com o que eu tenho feito, para que case isso. Se eu busco o amor, a compreensão, eu tenho que agir dessa maneira para com as pessoas, né? Sejam elas encarnadas ou desencarnadas, porque senão, se desalinhar, a coisa não vai adiante. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não representa de modo algum a realização espiritual imprescindível, a edificação divina de cada um de nós, porque o problema da glória mediúnica não consiste em ser instrumento de determinadas inteligências, mas em ser instrumento fiel da divindade. Nós estamos disponíveis para sermos coautores da obra de Deus, para sermos instrumentos nas mãos dele. Eu lembro, na minha adolescência, que já faz bastante tempo, tinha um médium, né? Depois a gente entende o quanto de vaidade tinha, quando ele dava passagem para determinado espírito, ele se levantava, eu sou fulano de tal, se eu não me engano, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes, e ficava em pé para que todo mundo visse ele. Bom, um espírito, né, da magnitude do Dr. Bezerra, com a humildade que ele tinha, jamais iria se levantar e se colocar feito um pavão para ser visto por todos. E outra, vamos supor que de fato fosse o Dr. Bezerra se comunicando, nós não temos que nos vangloriar disso. O mérito não é nosso. Toda evolução espiritual do Dr. Bezerra é conquista dele,
Não nossa. Se ele se comunica através de mim, é porque ele achou adequado. Isso não me agrega qualidades morais e muito menos intelectuais. Eu dou sempre um exemplo, né, que eu gosto muito de fazer compras pela internet. Então, quando o entregador me traz uma encomenda que eu estou esperando há muito tempo, eu fico feliz da vida, agradeço, contente, bacana. Mas às vezes a gente recebe multa de trânsito também. Aí eu não fico muito contente, não, né? Mas a gente tem que entender que o entregador, ele é neutro, ele entrega a multa e entrega a minha encomenda. Nós, médiuns, estamos para ser intermediários, instrumentos da vontade divina. Então, se eu entrego uma mensagem bacana, não é mérito meu. A mensagem não veio de mim. Se a mensagem também é uma coisa ruim, às vezes até mesmo fajuta, não tenho culpa, porque não partiu de mim a mensagem. Eu sou apenas um instrumento, é isso que a gente tem que ter em mente. Para que a alma encarnada efetue semelhante conquista, é indispensável desenvolva os seus próprios princípios divinos. A bolota é o carvalho potencial. O punhado de sementes minúsculas é o trigal de amanhã. O germe insignificante será, em breves dias, a ave poderosa cortando amplidões. Então, as comunicações mediúnicas vêm através de nós, mas não são nossas, né? Nós somos simplesmente veículos para transmissão de uma mensagem. Então, estudo, perseverança, disciplina, disponibilidade em ajudar o outro e confiança em que nós somos instrumento da vontade divina. Isso é um caminho seguro, tranquilo, para quem deseja exercer a mediunidade sem grandes sobressaltos. Se você está assistindo esse vídeo através do YouTube, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, né? Ative o sininho, que é uma maneira da gente estar divulgando esse livro fantástico, né? Mais uma obra do excepcional André Luiz. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigada.